Você consegue imaginar 100 pessoas comuns tentando derrotar um único gorila em combate? Parece absurdo, né? Mas essa pergunta tem tomado conta da internet como se fosse um debate sério. De criadores de conteúdo a especialistas em biologia, todo mundo quer saber: será que a inteligência coletiva supera a força bruta? Será que o número vence o instinto selvagem? E o que a ciência tem a dizer sobre essa batalha improvável? A gente vai mergulhar nesse dilema com fatos, dados, comportamento animal e, claro, uma boa dose de realidade. Antes de sair planejando armadilhas criativas, táticas coletivas e ataques coordenados, é necessário entender exatamente quem é o adversário, porque um gorila está longe de ser qualquer um. Para começar, o que os estudos científicos revelam sobre o poder físico de um gorila? A figura de um gorila pode parecer comum, afinal eles estão em zoológicos, em filmes e até em memes. Mas existe uma enorme diferença entre o que achamos saber e o que a ciência realmente revela sobre esses animais. O gorila é, do ponto de vista da evolução, uma verdadeira máquina de combate coberta de pelos. Um macho adulto das montanhas, por exemplo, pode ter entre 160 e 220 quilos. Já, a força dos braços é um caso à parte. Pesquisas da biomecânica apontam que um gorila pode ser de 4 a 9 vezes mais forte que um ser humano comum. Ou seja, um único golpe pode provocar lesões graves, até fatais, em uma pessoa normal. E tem mais: a musculatura de um gorila é densa e eficiente. Diferente de nós humanos, que treinamos músculos separados por estética, os músculos do gorila existem por uma razão: sobrevivência. Eles servem para escalar, quebrar galhos, espantar ameaças e brigar por território. Cada parte do corpo é moldada para gerar força real. A mordida, então, é assustadora. Mais de 1.300 psi, libras por polegada quadrada. Mais forte que a de leões e tigres. Em comparação, nossa mordida chega a uns 160 psi. Em outras palavras, um gorila poderia quebrar ossos com facilidade, o que importa muito quando se pensa em uma luta contra várias pessoas. Outro fator essencial: resistência a impactos. Análises feitas com primatas em cativeiro mostram que o corpo do gorila é muito mais preparado para absorver golpes do que o nosso. Suas costelas são mais largas, o abdômen mais musculoso e o crânio mais reforçado. Socos e chutes humanos, mesmo vindo de um grupo, não causariam danos imediatos sem o uso de objetos. Mas talvez o ponto mais relevante seja o comportamento. Gorilas são por natureza tranquilos. Sim, defendem seu espaço e podem fazer exibições de força assustadoras, como bater no peito e urrar, mas raramente partem para a agressão mortal. Mesmo assim, quando são ameaçados, podem ser incrivelmente perigosos. Casos registrados de ataques extremos mostram velocidade absurda, domínio do ambiente e golpes certeiros. Agora tente imaginar isso contra 100 pessoas comuns, sem armas e sem ninguém coordenando. Ainda parece equilibrado? O que 100 seres humanos podem realmente fazer juntos? Na teoria parece fácil. Se um gorila é poderoso, então 100 humanos juntos deveriam ser mais. Mas na prática, como os estudos mostram, a coisa não é assim tão simples. Força não é só sobre quantidade, é também sobre estratégia, propósito e organização. E aí é que o cenário começa a piorar para o lado dos humanos. Um adulto médio tem, em repouso, uma força de preensão, que é a força usada para segurar algo com a mão, entre 30 e 50 quilos. Considerando 100 adultos normais com cerca de 70 quilos cada um, estamos falando de 7.000 quilos de peso total. É um número grande. Em teoria, se todos pulassem ao mesmo tempo sobre o gorila, ele não teria como fugir. Mas aí surge a primeira dificuldade: a sincronização. Ao contrário de uma equipe esportiva ou uma unidade treinada, pessoas comuns não têm vivência em agir de forma coordenada. Elas se embolam, tropeçam, sentem medo e hesitam. Pesquisas sobre comportamento coletivo revelam que, em momentos de tensão ou perigo, o pânico é mais provável do que a união. O instinto de autopreservação grita mais alto e a maioria prefere correr do que encarar um ser que parece saído de um pesadelo selvagem. Outro fator essencial é o espaço. 100 indivíduos precisam de área suficiente para se movimentar, cercar e agir. Se o local for amplo demais, o gorila pode escapar ou explorar a distância a seu favor. Se for apertado, a confusão se agrava. Em um lugar controlado, como uma arena, os humanos podem tentar manobras de contenção, mas isso depende de comando e plano. Sem isso, viram apenas uma massa ruidosa e desorganizada.
E se organizarmos essas pessoas? A ciência aponta que o ser humano é uma das espécies mais adaptáveis da Terra. Somos frágeis sozinhos, mas perigosos em grupo. Se entre os 100 houver especialistas em combate, atletas ou líderes, talvez uma tática funcione. Por exemplo, 20 distraem o gorila, 30 empurram e os demais tentam imobilizá-lo com cordas ou com o peso do próprio corpo. Ainda assim, existe um problema: a moral. Atacar um animal inteligente, com um olhar expressivo que grita e tenta fugir, pode causar empatia. Muitos parariam no meio. Outros, ao ver amigos gravemente machucados ou mortos, desistiriam. E lembre-se, o gorila só precisa derrubar um para espalhar o medo. Tem também a questão do tempo. Um confronto desses não dura muito. São minutos ou segundos. O primeiro ataque pode ser tão devastador que metade do grupo fuja. O cérebro humano, diante do caos, opta por sobreviver. E contra um monstro de força descomunal, a lógica se apaga. Ou seja, número não garante vitória. Só vira vantagem com preparo, coragem e sorte. Terceiro ponto. E se mudarmos as regras? Se adicionarmos variáveis como armas, terreno, clima? Ok, já deu pra ver que humanos comuns contra um gorila furioso têm poucas chances sem estratégia. Mas e se mudarmos os elementos? E se tiverem armas improvisadas? E se o chão atrapalhar o gorila? Aí talvez o jogo mude. Vamos por partes. Primeiro, armas improvisadas. Suponha que os humanos tenham objetos simples: porretes, barras de ferro, pedras afiadas, talvez redes ou cabos. Nada mortal imediato, mas capaz de causar dor ou distração. Nesse cenário, a vantagem começa a mudar. Pesquisas sobre dor em primatas mostram que mesmo os mais fortes evitam lutas se há risco de se ferir. Um golpe bem dado na perna, uma pancada repetida na cabeça, isso pode fazer o gorila parar, fugir ou cair. Agora imagine isso feito por dezenas ao mesmo tempo. Uns distraem, outros batem. Deixa de ser pura força, vira estratégia. O que fez a humanidade dominar o planeta. Biólogos e especialistas dizem: nossa maior vantagem é o uso de ferramentas. Mesmo uma lança tosca pode mudar tudo. Segundo, o chão. Pense num campo aberto sem nada. É o paraíso do gorila. Ele corre, salta, avança como trator. Mas se tiver obstáculos, árvores, escombros, corredores apertados, aí ele se limita. Fica mais difícil se mover. E isso dá tempo para o ataque coordenado. Ambientes urbanos, como galpões ou becos, mudam o jogo. Inclusive, estudiosos do comportamento afirmam: primatas grandes não lidam bem com espaços pequenos sob pressão. O gorila pode se sentir preso e agir com mais raiva, ou ficar perdido. Terceiro, o clima. Pode parecer detalhe, mas importa. Calor forte cansa gorila e humanos. Mas nós suamos e resfriamos melhor. Já o gorila, com pelos e músculos densos, superaquece rápido. Isso o torna mais lento, irritado e até fácil de conter depois de um tempo. No frio, por outro lado, ele aguenta. Se um gorila vê 100 pessoas gritando, erguendo armas, avançando, há uma chance, por menor que seja, de ele recuar. Primatas têm noção de risco. Já foram observados gorilas recuando diante de grupos barulhentos, mesmo sem agressão direta. O medo vale para os dois lados. No fim, tudo depende do contexto. Num campo aberto, com humanos desorganizados e sem nada, o gorila vence fácil e com estrago. Num ambiente planejado, com ferramentas simples e uma tática mínima, os humanos ganham chances reais. Com mais tempo, armas e liderança, a maré vira. A ciência mostra que mesmo os maiores caçadores perdem para a inteligência coletiva. Em resumo, tudo depende das condições. Se for no susto, de improviso, o gorila tem grandes chances. Mas com variáveis, organização e criatividade, o ser humano prova por que é o predador mais perigoso do mundo. E aí, chegou até aqui e curtiu o vídeo? Então deixa o like e verifica sua inscrição no canal. Até mais!